Técnico covardão, é o Whindersson, é o Whindersson. Técnico covardão. Inacreditável, né, Rasta? Inacreditável. Ei, Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar do Vila Nova da Bahia. Mais um empate dentro de casa, mais um empate no campeonato e deu muita sorte dos seus adversários diretos também terem empatado. Bahia deixa escapar mais um triunfo fácil dentro de casa, primeiro pela incompetência dos nossos atletas, depois pela covardia de nosso treinador. O Whindersson Moreira pegou um time que estava amassando um CRB inofensivo, inoperante e jogou para cima de si mesmo. Jogou o CRB para cima do Bahia quando ele saca o Mugni e logo depois ele saca o Danielzinho para colocar jogadores fora de ritmo. O Bahia se tropeçou nas próprias pernas com a contribuição dos seus atletas e com a contribuição do seu técnico. Uma vergonha, mais uma dentro de casa. Mais uma dentro de casa. E assim, é a última? Não será a última. Não será a última porque, até então, o que é que nós temos de anúncio de jogadores chegando? O que é que nós temos de anúncio de reforços sendo contratado pelo senhor Freeland, pela diretoria de futebol do Bahia? Eu acho que a gente já pode começar a questionar a capacidade do senhor Eduardo Freeland. Ele não deu um time ao Guto Ferreira e ele não está reforçando esse time para o Whindersson Moreira, que ao contrário do Guto Ferreira, quando faz uma modificação na equipe, modifica para pior. Modifica para piorar o time. Não é a primeira vez que acontece isso e é por isso que o Bahia tem deixado também escapar os triunfos nos seus jogos, principalmente dentro de casa. Anulamos o triunfo fora de casa. Simplesmente o triunfo que nós conseguimos na última rodada fora de casa foi anulado com mais esse tropeço do Tricolor dentro de sua residência. Com mais de 23 mil pessoas na Fonte Nova, o Bahia mais uma vez deixa a desejar. O senhor Whindersson Moreira continua sem vencer dentro de casa e assim, esquema com 3 zagueiros, por mais que você tente montar um time com 3 zagueiros ofensivo, na minha opinião, não se justifica quando você não tem laterais competentes, laterais técnicos, laterais que consiga sustentar esse modelo de 3 zagueiros e ofensivo, porque você libera os alas, mas os alas não têm capacidade de serem ofensivos. E aí, você não tem um sistema efetivo, você tem um sistema covarde, um sistema que fica reativo, um sistema que até foi propositivo durante boa parte do primeiro tempo, mas depois se acovardou com um gol de bola parada. O Bahia teve um pênalti, finalmente teve um pênalti na última rodada do primeiro turno. O Bahia teve um pênalti, o pênalti que menos parecia ser pênalti foi que foi marcado para o Bahia. Porque no jogo passado, o André teve um pênalti claríssimo e não foi marcado. Esse que foi marcado no jogo de ontem foi que menos pareceu ser pênalti, apesar de ter sido sim pênalti, mas foi o que menos pareceu. E aí nós tivemos um pênalti marcado. Talvez até uma forma de compensação pelo excesso de erros de arbitragem a favor do Bahia. Eles pegaram e deram esse pênalti para o Bahia, que foi muito bem batido pelo senhor Mugni, mas ficou por isso aí mesmo, 1-0, 500 mil gols perdidos de cara com todos os jogadores que você possa imaginar do Bahia, e o Bahia sai do primeiro tempo vencendo de 1-0, mas não convencendo. Porém, o volume de jogo era do Bahia, o volume de jogo era do Tricolor. A gente não via a equipe do CRB se bolindo muito não. O senhor Danilo Fernandes nem era visto na imagem do jogo, porque não chegava a bola lá na área do Bahia. Mas aí, Rasta, o que é que o senhor Whindersson Covardão faz? Tira o Mugni. Ele tira o Mugni, Rasta. O Whindersson Moreira tira o Mugni
para colocar Rezende, Rasta. O Bahia vencendo de 1-0, o Bahia tentando fazer o segundo gol, o cara chama o CRB para cima dele, tirando o Mugni, um jogador ofensivo, para colocar um Rezende que não ofereceu a mesma qualidade que o Mugni. Estava muito mal o senhor Rezende, fora de ritmo, e o Bahia viu o CRB crescer. O Bahia viu o CRB colocar uma bola na trave e o Bahia não tomou nenhuma atitude. Qual foi a atitude que o Bahia tomou? Nenhuma. Além de ter tirado o Rezende, já tinha perdido o Patrick por contusão, e isso preocupa porque o Patrick jogou muito bem e pode ficar fora, acredito que fique fora do próximo jogo, já que ele saiu chorando e tal, então ele deve ter entendido que a contusão que ele teve na coxa é uma contusão séria que vai tirar ele de mais de um jogo. Espero que não, mas o senhor Henderson coloca um falcão no jogo, que também não ajudou nada, e ele conseguiu piorar mais ainda quando ele tira o Danielzinho para colocar, o Igor Torres, que ainda não tinha jogado com essa equipe. O Bahia estava numa situação que não sabia o que fazer com a bola, e ele bota um cara que não está acostumado com a equipe para jogar, para estrear no Bahia, num jogo onde o Bahia estava vencendo de 1-0, mas estava vendo o CRB crescer. O Bahia está sem meio de campo e o cara bota mais um atacante. O Bahia não tem criação aqui no meio do campo e ele bota mais um atacante. E para melhorar, ele tira o Davó, que apesar dos 500 mil gols que o Davó perde, o Davó é um cara de velocidade, um cara que tem a capacidade até de dar uma assistência. Ele tira o Davó mais uma vez para colocar o Rodallega inoperante. O Rodallega mais uma vez entra e não faz nada. Mais uma vez entra e não ajuda a equipe. Então assim, o Bahia perdeu uma grande chance de aumentar sua gordura para seus adversários por conta da sua incompetência dentro e na beira do gramado. Jogadores têm parcela de culpa de o Bahia não ter vencido essa partida, e o Henderson contribuiu muito para que isso continuasse acontecendo, e aconteceu de novo. O Bahia mais uma vez deixa o campo com um empate dentro de casa, diante de uma equipe que não ofereceu tanto perigo. Assim como o Grêmio que também não ofereceu tanto perigo ao Bahia, o CRB também não ofereceu tanto perigo. Apesar da bola na trave, apesar do gol, aliás, o lance do gol foi muito hilário. O nosso boneco de Olinda, cabeça pequeno, atrapalha o Danilo Fernandes. Eu não entendo que ali foi um erro do Danilo Fernandes, não entendo. Eu vi o Danilo Fernandes voltando, e talvez se o senhor boneco de Olinda não estivesse ali atrás dele, o Danilo conseguisse tocar naquela bola. Mas não foi possível porque o boneco de Olinda estava na frente e não utilizou a sua altura o suficiente para poder tirar uma bola que foi cabeceada de fora da área e empatando a partida já próximo do final do segundo tempo. E aí, Rasta, o que é que resta? Correria afobada para tentar ampliar o placar. Não conseguiu, e as vaias foram até tímidas. As vaias no final do jogo foram até tímidas, porque caberia uma vaia muito mais aguda, principalmente para o senhor Henderson Moreira, que está mostrando uma característica totalmente diferente do Guto Ferreira. Guto Ferreira fazia um time ruim para começar o jogo, mas no intervalo, no decorrer do jogo, ele consertava. O Henderson está fazendo o inverso. Ele pega um time que está mais ou menos bem, apesar de não estar conseguindo ser efetivo, e piora no decorrer do jogo. Faz modificações completamente atabalhoadas que piora a equipe, piora muito, e todas as vezes que piora, toma gol. Todas as vezes que piorou, tomou gol, e não foi diferente contra o CRB. Contra o Cruzeiro vai ser diferente. Nós vamos ter agora o início do segundo turno, 20ª rodada, Bahia e Cruzeiro no Mineirão, e não vamos ter o Ignácio, porque já tomou o terceiro amarelo no jogo de ontem. Vamos vir agora com quantos zagueiros, Henderson? 4 zagueiros? Vamos vir com 4 zagueiros contra a equipe do Cruzeiro, 2 volantes, vai botar um esquema 11-0-0? Bora Bahia, bora Barruts.
Veloso fui.